Eu converso agora com o Dr. Pedro Alexandre Martins, que é cirurgião plástico e preceptor da residência de cirurgia plástica do Hospital Conceição. Além disso, ele também é ex-aluno do professor Ivo Pitangui e consultor de uma clínica especializada em gluteoplastia na Itália. Doutor Pedro, conte-nos a respeito da sua trajetória. Bom, eu iniciei a minha carreira na cirurgia plástica, inspirado pelo meu pai, que é cirurgião plástico. Ele fez a escola do Dr. Ivo Pitangui, uma das maiores escolas do mundo. E eu tive a oportunidade de conhecer o professor, também me incentivou muito. E quando eu decidi pela medicina e pela cirurgia, eu acabei indo me direcionando para a cirurgia plástica, optando por essa especialidade maravilhosa. E eu me formei também, tive a felicidade também de fazer a minha formação na escola do professor Pitangui. E eu terminei o curso de especialização no Rio de Janeiro em 1992. A partir de então eu me tornei especialista em cirurgia plástica, retornei a Porto Alegre e comecei a trabalhar aqui no hospital da PUC, junto no serviço de cirurgia plástica, e desde cedo já me atraiu não só a parte da cirurgia em si, mas também do ensino da cirurgia plástica. Então cedo já passei a ser instrutor de cirurgia plástica. No início mais aprendia do que ensinava, depois as duas coisas a gente segue sempre aprendendo também. E isso me ajudou também a desenvolver a minha experiência, e me ajudou a também ter humildade de sempre vendo o mais jovem a sua dificuldade, compreendendo isso e sempre sabendo que cada novo caso é um desafio. O senhor falou agora há pouco em desafios. O senhor pode nos contar a respeito do caso da Andressa Urach, em que o senhor atuou? Esse é um caso dessa paciente. Nós, normalmente, médicos, não podemos revelar detalhes de casos assim, mas foi um caso amplamente divulgado pela mídia. Isso está em todas as mídias possíveis, né? E repercutiu muito. Na verdade, eu atendi essa paciente no Hospital Conceição, fiz um atendimento logo após ela ter internado com um quadro de septicemia, uma infecção generalizada gravíssima, e eu intervi de emergência e fiz uma intervenção cirúrgica nas pernas, nas coxas, onde ela tinha o foco infeccioso. E esse atendimento, junto com a equipe toda de médicos clínicos e intensivistas do hospital e toda a equipe toda multidisciplinar que participou, nós todos que atendemos ela, conseguimos que ela sobrevivesse e se recuperasse muito bem. Graças a Deus ficou muito bem, sem sequelas praticamente nenhumas. Assim, mesmo sequelas cicatriciais, tivemos a felicidade, ela teve também, de não ficar com marcas que se esperava. Primeira coisa, a vida, né, evidentemente, depois sequelas funcionais, não teve nada, e mesmo estéticas também não ficou com nenhuma sequela importante. Doutor, eu gostaria de saber também quais os procedimentos cirúrgicos que são mais procurados e mais realizados. Dentro da cirurgia plástica, os mais realizados são a lipoaspiração e a colocação de próteses de mama para aumento ou forma das mamas. A lipoaspiração, por ser um procedimento versátil, em que se pode aplicar a técnica em várias regiões do corpo, na face, nos culotes, no contorno corporal, na cintura, no abdômen. E as próteses de mama, porque dão forma e volume nas mamas. Então, pacientes já muito jovens procuram por essa cirurgia cada vez mais. E tem que ter um bom senso no momento de indicar a cirurgia também, em função da idade não ser precoce demais. E também pacientes de mais idade também podem colocar a prótese, pacientes até de mais de 60 anos, até 70 anos podem colocar a prótese, no sentido de reparação de uma forma que foi alterada pela idade ou por alguma doença, como câncer de mama, ou mesmo simplesmente por estética pode ser utilizado esse recurso com resultados muito satisfatórios, né? No caso da prótese de mamas, existe uma idade adequada para que a pessoa possa utilizar e realizar o processo? A idade mínima
Normalmente quando a mulher, a jovem, já atingiu a sua maturidade do corporal, do seu corpo já formado, em torno de 18 anos, mas pode, pacientes com 16, 17 anos, se tem uma constituição física já desenvolvida, já formada, pode ser é bem avaliado. Também a parte psicológica, também da maturidade, pode ser colocada, pode ser feita a colocação da prótese de mama um pouco mais cedo. Em alguns casos de assimetrias mamárias, pacientes que nascem com malformações, com as mamas muito diferentes uma da outra, em que essa assimetria, essa diferença de volume causa muito trauma para essa menina. Nós colocamos as próteses até com 14 anos de idade. Já fizemos casos, pacientes que tinham muita assimetria, uma diferença de volume muito grande, de forma também. Então intervimos precocemente. Assim como na redução de mama também, quando as mamas são muito grandes, também se pode fazer uma redução bem antes dos 18 anos, porque mesmo que a mama vá desenvolver mais tarde, ela vai ainda se modificar, nós fazemos a intervenção antes, devido a para evitar esses traumas, esses problemas psicológicos que acarreta, o sofrimento que a paciente tem com essa diferença de tamanho de mama ou por exagero no volume. Os implantes de silicone, eles são muito desejados no país. Conte-nos a respeito das próteses, quais os tipos. As próteses de silicone mundialmente aceitas e consagradas e utilizadas são a maioria, elas têm uma superfície rugosa, nós chamamos texturizada, né? Que dão menos complicações do que as próteses mais antigas, que eram lisas. Hoje também o silicone ele é coesivo, ele é um silicone mais firme, de maneira que se há uma pequena ruptura, que é raro de acontecer, mas se acontece, não existe extravasamento daquele gel. Pode-se imaginar que não é um silicone líquido, assim, se há uma ruptura, o silicone ele é praticamente uma gelatina, assim, não existe um extravasamento dentro do corpo da paciente. Os tipos de próteses, existem também próteses de formatos diferentes, próteses de formato redondo, em formato ovalado, chamadas anatômicas. Então depende do biotipo de cada paciente, da técnica de cada cirurgião, vai se escolher o tipo de prótese mais adequado, assim como o volume também. A posição da prótese pode ser colocada, no caso da mama, atrás do músculo ou atrás da glândula mamária, na frente do músculo, ou uma técnica mista. Isso vai depender também da técnica do cirurgião, da sua experiência e também do tipo quando a paciente é muito magra, ela tem muito pouco tecido mamário, então normalmente se coloca atrás do músculo. Isso não vai depender muito de cada caso, é uma coisa muito individual de cada paciente. Outra cirurgia que vem se destacando muito é a gluteoplastia. Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco mais sobre este procedimento. As próteses de gluteoplastias se desenvolveram muito na última década, especialmente. Eu já conheci essa técnica há mais de 15 anos, já comecei a fazer essa cirurgia, mas inicialmente as primeiras colocações de próteses glúteas, os resultados eram limitados, as próteses ficavam muito altas, davam um aspecto muito artificial, eram visíveis, exageradas. Hoje, com as técnicas modernas, se consegue fazer por uma incisão no sulco entre as nádegas, uma incisão que não aparece. Se colocam as próteses, elas dão formato. Pode-se colocar próteses de grandes volumes, quando a paciente precisa, não tem volume quase nenhum, ou teve uma atrofia muito grande depois da gestação, perdeu volume ou perdeu muito peso, pós-obesidade. Pacientes com doenças que causam atrofia, ou mesmo só por estética, não só a prótese não só melhora dá forma e volume, mas também melhora a flacidez da pele do glúteo. Ela por estirar um pouco a pele, ela dá um formato mais firme, que o enxerto de gordura, por exemplo, não consegue dar esse mesmo efeito. Assim como preenchimentos utilizados para o glúteo não dão nunca o volume que uma prótese dá e nem a segurança também. Porque a prótese ela pode ser retirada a qualquer momento, se caso haja alguma necessidade, diferente de preenchimentos que nós temos visto, alguns preenchimentos definitivos do tipo PMMA colocados no glúteo, que às vezes dão problemas e a sua retirada nem sempre é possível retirar. É um problema insolúvel, muitas vezes.
Nestes casos, há alguma contraindicação no caso da colocação do silicone no glúteo? Não, silicone no glúteo, em princípio, não tem contraindicação se a paciente é normal, se a paciente nunca foi operada antes, se tem a região glútea normal, não tem contraindicação, a não ser que ela já tenha alguma cirurgia prévia, ou se houve se a indicação, a colocação da prótese de glúteo é porque ela teve uma perda de tecido ali, existe uma área cicatricial, ou o músculo glúteo está alterado, aí pode limitar a cirurgia, senão, em princípio, todas as pacientes podem colocar, não tem problema. Eu gostaria também que você nos contasse qual é a diferença da lipoaspiração e a lipoescultura. Lipoaspiração, como o nome mesmo diz, é a aspiração da gordura através de cânulas, né, que se aspira a gordura e se retira em áreas de excesso. Lipoescultura é justamente jogar com essa gordura, utilizar a gordura que é tão inimiga, ela passa a ser malhada. A gente utiliza aquela gordura retirada, ela é filtrada e naquele mesmo momento ela é colocada, ela é enxertada, nós chamamos, em regiões onde falta volume. Pode ser no glúteo, pode ser numa pequena depressão, numa área em que... Então o cirurgião esculpe o corpo, vamos dizer assim, com a gordura, por isso se chama lipoescultura. Ela é feita sempre no mesmo tempo da lipoaspiração. Aspira na região, por exemplo, dos culotes e pode enxertar, por exemplo, na região lateral da coxa, na região glútea, para dar um pouco mais de volume. Ou em alguma região da própria mama, por exemplo, se faz uma reconstrução mamária, se coloca a prótese de mama, mas falta às vezes algum volume. Para complementação se utiliza a própria gordura aspirada de outra região. Então é um duplo benefício. Retira de onde tem excesso e coloca onde falta. E o pós-operatório, como ele funciona? O pós-operatório da lipoaspiração é um pós-operatório e da lipoescultura igual. É um pós-operatório tranquilo. Existe, claro que a dor é inerente ao ato cirúrgico. No caso da lipoaspiração existe um pouco de dor, realmente, mas nada assim excessivo. Pode ser controlado com analgésicos comuns, assim, analgésicos não precisam ser derivados da morfina, nada disso, em princípio, assim. Uso de antibióticos, repouso relativo, nós chamamos, o paciente deve evitar esforços, mas deve se movimentar para evitar tromboses, outras complicações. E usar a cinta modeladora ou modelador compressivo. Fazer drenagem linfática no pós-operatório é recomendável, porque diminui o inchaço, melhora, acelera o processo de cicatrização. E hidratação, cuidados gerais, mas é um pós-operatório bem tolerado, cada vez mais bem tolerado. Os pacientes têm que, às vezes, até recomendar segurar um pouco elas, entre aspas, para não voltarem muito rápido às suas atividades, porque não sentem dor. E, doutor, existe alguma época ou estação do ano em que as pacientes lhe procuram mais? No Rio Grande do Sul, tradicionalmente, pelo nosso clima, os pacientes procuram mais no inverno, porque no verão tem a vontade, o desejo de se expor ao sol. Então, em geral, no verão é menor o movimento cirúrgico, a procura. Mas isso tem mudado. Nos últimos anos tem se mantido o movimento também no verão, embora ainda o inverno, junho, julho, agosto, sejam os meses de mais cirurgias, que nós temos mais procura. E além da cirurgia plástica, eu gostaria que o senhor nos contasse a respeito de outros procedimentos estéticos que também são bem procurados, como o micropeeling. Procedimentos estéticos existem vários, chamamos complementares, né? Existem a aplicação de ácido hialurônico, que são os preenchimentos faciais, para pequenos sulcos, pequenas áreas nos lábios, para dar aumento nos lábios. Todos esses são temporários, não são definitivos. Tem a vantagem de ser temporários porque caso haja alguma imperfeição, assimetria ou qualquer, eles não vão durar para sempre. Diferente dos definitivos, que caso haja uma insatisfação, uma mudança de desejo, a paciente não quer mais aquele volume que foi colocado, não tem como, é difícil a remoção. Existe também a toxina botulínica, que é o Botox chamado, que é a marca mais famosa, mas é a toxina botulínica, que é uma toxina que é injetada para rugas de expressão, especialmente na testa, em torno dos olhos, que deve ser feito moderadamente para não tirar a expressão facial, para a paciente não ficar com uma expressão congelada, assim, se ela às vezes está muito bem, mas quando ela vai se ver numa fotografia, vai ver que se ela sorrir, ela fica com um sorriso estranho, uma expressão
que não é natural. Então nós sempre achamos que deve ser uma coisa moderada. Existem os peelings também, para despigmentação, para renovação da pele. Existem diversos procedimentos que são complementares às cirurgias. Bom, e retomando agora o assunto das próteses e das implantações de silicone, eu gostaria que você nos falasse qual a inovação e a tendência que as mulheres procuram. Em termos de inovação, existe uma tendência na década de 80, final da década de 80 e na década de 90, se procuravam, eu estava começando a minha carreira, no início da década de 90, 92, 93, se colocavam silicones, próteses de volume de 180, no máximo 200 ml. Isso aumentou muito. Nos Estados Unidos e na Europa sempre foi maior. Agora o Brasil, nos últimos anos, nós temos também colocado próteses bem volumosas, 360, 400 ou até mais. Mas agora existe de novo uma tendência a moderar um pouco. Então isso varia muito, o volume das próteses. Atualmente o conceito de beleza assim, é de um corpo mais definido, a musculatura mais definida, e com curvas bem acentuadas, então com um volume mamário um pouco maior, o glúteo também bem arredondado, que é um pouco da cultura também do corpo da mulher brasileira, assim, já é um biotipo nosso, assim, também isso faz parte da cultura, né, de cada país, mas é uma tendência mundial, mais ou menos esse tipo de silhueta, né? E os homens têm procurado também muito. Não é só isso, não é exclusividade das mulheres da cirurgia plástica. Os homens cada vez, felizmente, né, porque é injusto que só as mulheres se cuidem, os homens não. Injusto com elas, eu digo, né? E é bom para todos. Então os homens têm procurado, vencido o preconceito, têm feito lipoaspirações, têm feito colocações de alguns casos até de próteses de silicone na peitoral. Existe essa cirurgia para casos mais extremos, assim, mas o mais frequente dos homens é a lipoaspiração, alguns casos abdominoplastia, plástica de face, nariz, são feitas cada vez mais. E também a calvície no homem, também implante de capilar. Voltando para o caso das mulheres, qual é o procedimento que é mais procurado? É o implante de seios, no caso silicone nos seios? No caso das mulheres, acredito que ainda a lipoaspiração ainda é o mais realizado no mundo. Em segundo lugar, a colocação de prótese silicone. Então, são as duas cirurgias mais realizadas, sem dúvida. Doutor, conte-nos a respeito dos riscos cirúrgicos. Cada cirurgia é diferente, cada cirurgia é diferente da outra. Evidentemente, a cirurgia plástica é muito ampla, tem várias cirurgias, mas em geral a cirurgia plástica, comparando com a cirurgia, todos os tipos de cirurgia que se faz, neurocirurgia, cirurgia abdominal, cirurgia do fígado, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia cardíaca, a cirurgia plástica é considerada de baixo risco, porque é uma cirurgia limpa, ou seja, não é infectada, o paciente é saudável. Só se faz uma cirurgia plástica, ainda mais estética, o paciente estando em plenas condições de saúde. É diferente de uma situação de emergência, em que é obrigado que a cirurgia não pode ser adiada. Então o risco é baixo. E além de tudo, claro que para minimizar o risco, para ter mais segurança ainda, se fazem exames pré-operatórios. Uma boa avaliação é fundamental para diminuir o risco. Uma sinceridade entre o paciente e o médico, uma conversa, uma entrevista franca, em que ele coloque todos os medicamentos que usa, não oculte, não omita nada, se é fumante ou não, por exemplo, se usa alguma droga. E o médico também orientar e também não indicar procedimentos exagerados, muito extensos. Pode ser combinado cirurgias de mama com abdômen, por exemplo, pode ser combinada, mas essa combinação não pode ser, no caso de cada paciente, dependendo da idade também, que demande muito tempo de cirurgia. E é isso, claro, que o risco vai aumentar. Então, tendo um bom senso, pode-se dizer que a cirurgia plástica é bastante segura. E o diferencial para bons resultados é sempre uma relação médico-paciente bem sincera, bem estabelecida, confiança mútua. Isso é fundamental. O paciente, quando chega no consultório aqui, ele entra, é apresentado, a secretária introduz o paciente na minha sala, senta, me apresenta, ele se apresenta.
eu procuro sentir os seus anseios, escutar mais do que falar, né? Depois esclarecer as dúvidas que ele tem ou que ela tem. Depois eu passo a examinar o paciente, passa para a sala de exames, a secretária acompanha, examina o paciente, procuro que, no caso da paciente, mulher a maioria, que ela me coloque, então, o que a incomoda, ela mostre no seu corpo, por exemplo, no abdômen, no contorno corporal, ela aponte o que a incomoda, o que ela imagina, e aí depois do que ela me disse, baseado no que ela me colocou de necessidade ou de anseio, de vontade, eu vou colocar para ela o que é possível dentro da técnica cirúrgica, quais são os resultados possíveis de se atingir. É assim que funciona. Depois vem a questão dos valores. Cada cirurgião tem os seus honorários. Existe mais ou menos, evidentemente, uma média de valores, mais ou menos, mas isso varia em relação à experiência do cirurgião. Os cirurgiões mais antigos, ou com mais experiência, ou com mais tempo de atuação, geralmente eles têm, os honorários são mais altos, o custo dos honorários é maior do que médicos mais jovens que estão iniciando sua carreira, médicos com mais graduação, com mais currículo também, ou se eles são especializados numa área em que eles têm um diferencial também, a tendência é que o custo de honorário seja mais alto. Isso em geral é assim. Mas eu acredito que a maioria dos cirurgiões, ou todos, eu acredito, procuram sempre adequar dentro evidentemente do seu trabalho. Existe o valor do seu trabalho, cada um sabe, mas o médico procura adequar em relação ao seu paciente, procurar sempre atender o paciente dentro do que ele pode, fazer o máximo para tentar que o paciente consiga realizar o seu sonho. Bom, eu acredito que a cirurgia plástica é uma especialidade médica séria. Ela, antes de tudo, é medicina, depois ela é cirurgia, e depois ela é cirurgia plástica, ela é plástica, é modelar o corpo. Então é importante que tenha uma função social, uma função de integração de pessoas com deformidades à sociedade, tem uma função de reparação de doenças, tem uma função de melhora da autoestima em todas as faixas etárias. Então ela é fascinante, a cirurgia plástica. Nos traz muita satisfação, muito entusiasmo diário, quando nós vemos a alegria no paciente que já não tinha mais esperança, já não se sentia mais feliz consigo mesmo. Nós conseguimos então oferecer uma melhora nesse sentido. Para nós é muito importante, nos deixa muito feliz. E eu acho que a cirurgia plástica tem avançado cada vez mais pela procura, pelo empenho dos jovens cirurgiões eu, por exemplo, no Hospital Conceição, sou instrutor de ensino lá e formo, junto com os colegas de residência, outros professores, por ano, 2 cirurgiões novos que saem cada vez melhor formados. Nós procuramos cada vez mais aprimorar o nosso ensino e eles cada vez mais se empenham para isso. Então, eu acho que a cirurgia plástica é um recurso excepcional, quando bem indicado é maravilhoso. Existe muita crítica, muito preconceito, achando que é uma futilidade muitas vezes, mas não é. O querer se sentir bem é um direito de todos. A beleza não deve ser um privilégio de poucos, certo? Então, eu gostaria de me colocar à disposição. Eu tenho... meu consultório fica na Avenida Ipiranga, 6690, conjunto 514, no Centro Clínico da PUC. O telefone é 3339-3394 ou 99994-4767. E estarei aqui para quem me der a honra de nos procurar. Se eu puder ajudar, farei o melhor.